Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A Rússia está invadindo a Ucrânia há mais de 2 anos. Ainda que Putin continue atacando o país vizinho, a guerra não tem sido tranquila para o Kremlin. As baixas são muitas e um dos maiores depósitos de tanques do país está se esgotando. Neste vídeo vamos falar sobre o que tem acontecido com uma das mais importantes bases russas de veículos. É importante lembrarmos que as informações durante o período de guerra são escassas e nem sempre confiáveis. O que apuramos veio através de vazamentos em redes sociais, já que fontes oficiais ainda não se pronunciaram sobre algumas questões mais recentes. De acordo com o alto escalão das Forças Armadas ucranianas, a Rússia já perdeu cerca de 695 mil tropas desde o início da invasão. De acordo com o relatório, divulgado em 31 de outubro, o número incluía até mesmo 1.310 russos abatidos no dia anterior. Moscou também perdeu 9.156 tanques, 18.450 veículos blindados de combate, 28 mil veículos e tanques cheios. No quesito armamento, mais de 20 mil sistemas de artilharia já foram destruídos. 1.243 sistemas de lançamento múltiplo de mísseis e 994 sistemas de defesa aérea também foram perdidos. Os números entre as baixas de veículos aéreos e marinhos também é grande. No céu, 369 aviões, 329 helicópteros e mais de 18 mil drones já foram abatidos. No mar, 28 barcos e botes se foram, além de um submarino. Com tantas baixas, não é de se estranhar que as bases russas estejam esvaziando. Cada base central para a reserva de tanques é equipada com um batalhão de manutenção, que supervisiona o armazenamento e conserva os tanques. As prioridades de manutenção vêm diretamente do alto escalão do exército russo e foca em modelos específicos de acordo com a necessidade. É de se esperar que essas bases utilizem técnicas avançadas de armazenamento, como sistemas de refrigeração a seco, para manter os veículos em bom estado. No entanto, aparentemente isso não está acontecendo. As bases centrais para a reserva de tanques costumam ter um edifício de administração, alojamentos para as tropas, hangares para manutenção e áreas de armazenamento organizado. Também existem zonas de descarte nessas bases, que são usadas para manter veículos avariados e depósitos de combustíveis. Além disso, estradas são feitas ao redor para manter as operações correndo de maneira fluida. Atualmente, existem 9 bases do tipo no território russo. Apenas 3 delas estão na parte leste do país. Estou me referindo à base de número 111 em Komsomolsk-on-Amur, a base de número 1295 em Arseniev e a de número 769 em Ulan-Ude. Falaremos mais tarde sobre essa última, já que é a maior base. O local já foi conhecido como a Base de Reparação e Armazenamento de número 227 e é a grande joia entre as facilidades russas de armazenamento de tanques. Bem, pelo menos costumava ser. A base fica perto de Ulan-Ude, a capital da região de Buratia, e cobre por volta de 6 quilômetros quadrados. Antes da guerra, era a maior área de depósito de tanques, o que continua a ser até hoje, apesar do atual estado. Os principais modelos guardados ali são o T-72 e o T-62, com algumas variantes como T-62M, T-72A, T-72B e o 1989 OBR T-72. Atualmente, análises de especialistas têm revelado que houve uma grande redução na quantidade de tanques no local desde que a guerra começou. Imagens divulgadas no Reddit mostram que cerca de 70% dos veículos que costumavam ficar ali não estão mais presentes. Uma descoberta impressionante vinda de imagens recentes de satélite do local mostra que a base foi dividida em 3 seções diferentes. Agora, existe uma seção norte, uma seção sul e uma área central focada em logística e suprimentos. As áreas sul e norte são usadas para o estoque de veículos, enquanto a parte central realmente permanece focada em questões administrativas e logísticas. Todas as seções são separadas por cercas de segurança de 3 camadas.
O único modo de ir de uma área para outra é saindo através de um checkpoint de segurança na estrada principal. Para entrar em outra parte, é necessário adentrar por um outro checkpoint da seção desejada. O estranho é que essa compartimentalização da base parece ineficiente, já que um design completamente integrado facilitaria o movimento dos veículos e, consequentemente, as manutenções. Vários fatos contribuem para essa configuração estranha. Para começar, o terreno da região é montanhoso e a base está situada num terreno irregular. Assim, partes separadas podem ser por causa das limitações topográficas. É possível que a história da base também tenha influenciado a atual configuração. A base foi descoberta pelo Ocidente em 1969, quando um relatório da CIA comentou sobre a instalação. Naquela época, a União Soviética estava realocando forças militares para o leste para combater ameaças chinesas. Imagens daquela época retratam extensos quartéis e instalações de apoio, mas a base passou por transformações significativas desde então. No entanto, praticamente nenhuma das estruturas daquela época ainda estão de pé hoje. No início dos anos 2000, a parte sul da base era usada principalmente para estocar veículos reserva, enquanto a parte norte mantinha os veículos em melhor estado. É possível que esses fossem utilizados por unidades ativas como o Corpo de Exército número 57. Na época, a parte mais ao norte da base não tinha nenhum veículo e era completamente cercada. Atualmente, possui tanques e veículos de combate de infantaria. Em 2010, o local deixou de ser cercado e os veículos passaram a ser estocados ali também. A mudança se alinha com as reformas russas iniciadas em 2008 e implementadas de 2009 em diante. Antes disso, os militares sofriam com bastante ineficiência, com centenas de unidades com baixos fundos e pessoal. Várias delas existiam apenas no papel, mesmo com um grande legado em estoque deixado pelos soviéticos. Como resultado, vários depósitos foram criados para armazenar os veículos excedentes. As reformas de 2008 visaram racionalizar as forças armadas, reduzindo o número de unidades e consolidando recursos. Muitas bases de armazenamento foram fechadas e as restantes, como a de número 769, foram ampliadas para acomodar equipamentos adicionais. A partir daí, os russos passaram a armazenar veículos em qualquer lugar que tivesse espaço. Bem, mas voltando aos dias atuais, o esvaziamento da base de número 769 tem sido acelerado. De dezembro de 2023 a maio de 2024, 48 tanques foram retirados. Porém, de maio até setembro de 2024, outros 79 foram retirados, o que aumentou o declínio do armazenamento em 3 vezes. O crescimento repentino sugere um aumento nos esforços para substituir perdas nos campos de batalha e reforçar unidades na ativa na Ucrânia. Ao contrário de algumas outras instalações de armazenamento, a base 769 carece de instalações internas substanciais de armazenamento ou manutenção. As poucas estruturas que existem são pequenos abrigos cobertos ou estão em vários estados de degradação. Essa falta de armazenamento adequado faz com que muitos veículos fiquem expostos às tempestades, às intempéries, acelerando a sua degradação ao longo do tempo. Algumas outras bases russas já estão praticamente vazias, como as de número 1295 e 111, que ficam ainda mais ao leste. Isso indica que o exército russo deve estar armazenando os veículos nas bases maiores, como a 769. A estratégia centraliza recursos em áreas mais próximas de onde podem ser utilizados. A base também abriga um grande número de blindados, principalmente os de infantaria. Os números de veículos de combate de infantaria, chamado BMPs pelos russos, permaneceu relativamente estável nos últimos 4 meses. São cerca de 509 unidades. Porém, este número é muito abaixo dos 919 que haviam antes da guerra. Imagens de satélite mostram que os veículos remanescentes não estão em bom estado. Alguns não possuem as torres de mísseis ou estão rachados e com o interior exposto ao clima. Cerca de 25% a 50% dos BMPs estão assim,
Desde o final de 2022, as reduções no número de tanques foram significativas. Durante esse tempo, um grande número de veículos foi rapidamente implantado em unidades recém-formadas ou reforçadas. As reduções foram resultado de veículos saindo da reserva para ativação e não para a substituição de outros abatidos. Os demais veículos enquadram-se na categoria não operacionais ou sucata. A Rússia ainda tem cerca de 65% do seu inventário de tanques pré-guerra e 55% dos seus veículos de combate de infantaria. Porém, as condições desses veículos reduzem o número de tanques operacionalmente viáveis para menos de 50% e de veículos de combate de infantaria para menos de 30%. A idade dos veículos também preocupa. A frota na base é formada principalmente por tanques T-62 e BMP-1, ambos com produção iniciada há mais de 60 anos. Eles são considerados ultrapassados para os padrões atuais. Por causa disso, os russos estão em desvantagem contra oponentes com blindagens mais avançadas e armas antitanques modernas. A diminuição dos veículos sem uma devida substituição coloca em dúvida a viabilidade em longo prazo das forças blindadas russas. A indústria deve estar batalhando para aumentar a produção de modelos novos, como os T-90 e T-14 Armata. Porém, questões econômicas, problemas na cadeia de abastecimento e dificuldades técnicas são fortes obstáculos. Outra observação importante foi feita no canto sudoeste da base, onde cerca de uma dúzia de tanques estavam sendo carregados em vagões, provavelmente para serem implantados em unidades ativas. Esse avistamento destaca a contínua redução dos recursos da base e mostra que o equipamento está continuamente a ser enviado para as linhas de frente. A Rússia está diante de grandes problemas. As consequências são a redução da efetividade defensiva e ofensiva das unidades blindadas. Além disso, os equipamentos em mau estado interferem na segurança dos soldados e das operações. Ainda por cima, há toda a questão logística de transportar veículos antigos e em mau estado. A situação na base 769 revela potenciais fraquezas na sustentação de operações prolongadas e de alta intensidade. O esgotamento das reservas, sem uma reposição adequada, sugere uma pressão sobre os recursos que poderia influenciar as decisões estratégicas. Os militares podem ser forçados a reconsiderar a composição das forças, as táticas e a alocação dos recursos restantes. Será que essa questão vai afetar muito a guerra na Ucrânia? Para onde você acha que vai esse conflito? Deixe a sua opinião e nós agradecemos muito a sua participação, sempre tão especial. A qualquer momento chegamos com novas notícias para atualização sobre essa guerra. Nós nos vemos num próximo vídeo.